Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, apesar da situação que a gente está passando, mas seguimos. O que eu venho trazer nesse vídeo aqui é a discussão da segunda lista que vocês enviaram. Para quem não tem a memória muito boa, é aquela lista que falava sobre o ampere, sobre o coulomb, sobre a resistência elétrica, sobre o ohm, e que tinha aquele desafio de medir a espessura da lâmina de uma faca usando um instrumento de medida alternativo, né? Não usando uma régua, não usando algum outro tipo, de um instrumento que vocês iam criar e iam tentar medir a espessura de uma lâmina de uma faca. Então, vou fazer aqui as questões, mostrar para vocês. A maioria de vocês já desenvolveu de forma correta os exercícios. Só mostrar aqui para vocês tirarem alguma dúvida. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem lá pelo grupo. E aí a gente vai discutindo por lá alguma coisa mais específica. O que tem que ter ficado claro para vocês quando vocês resolveram essa segunda lista? Que nem todas as grandezas físicas elas possuem unidades de medida que são consideradas fundamentais. Se vocês lembrarem da primeira lista, vocês fizeram um exercício em que vocês mostravam que o Newton não era uma unidade fundamental. O Newton podia ser escrito em termos das unidades de massa, comprimento e tempo. Vocês chegaram lá a escrever que o Newton era 1 quilograma vezes 1 metro dividido por 1 segundo ao quadrado. O que a gente vai fazer agora no primeiro exercício dessa segunda lista é avançar um pouco mais, mostrar para vocês que outras unidades de medida também podem ser escritas em termos do grupinho, aquele grupinho de 7 unidades, e para que vocês ganhem confiança de que sim, aquele grupo de 7 unidades, que a gente chama de unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, elas conseguem escrever todas as outras unidades das grandezas físicas. Então, por exemplo, a gente começou na letra A, mostrando que a unidade de carga elétrica é o coulomb. Ela pode ser escrita em termos das unidades do grupinho das 7 unidades fundamentais. Se vocês forem olhar a tabela que consta lá no material que foi referente a essa lista, vocês vão ver que do grupinho das 7 unidades fundamentais, o coulomb não está lá, porque o coulomb não é uma unidade fundamental. A unidade fundamental mais próxima do coulomb é a unidade de corrente elétrica, que é o ampere. Então, para vocês entenderem como é que a gente consegue escrever, por exemplo, o coulomb em termos das unidades fundamentais, a gente vai fazer a letra A da lista. Ela diz o seguinte: a carga elétrica, que não é do grupo das 7 unidades fundamentais, ela pode ser escrita como produto entre a corrente elétrica e o tempo. Agora a gente vai trocar as unidades. Vocês vão lá nas tabelas que estão no material da leitura. Vocês vão procurar lá carga elétrica e ver qual é a unidade de medida da carga elétrica. Procurar corrente elétrica, unidade de medida de corrente elétrica, e tempo, unidade de medida de tempo. A carga elétrica, se vocês procurarem, vocês vão ver que é coulomb, que não está no grupinho das 7 unidades fundamentais. A corrente elétrica ela é medida em amperes e o tempo ele é medido em segundos. Se vocês perceberem, aqui na nossa direita a gente tem duas unidades de medida, e essas duas unidades de medidas elas são do grupo das unidades fundamentais. Então vocês conseguiram escrever o coulomb em termos das unidades fundamentais do Sistema Internacional. Depois, um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, a gente tem para o ohm, que é a unidade de resistência elétrica. É só vocês seguirem o que está escrito ali na questão B, todos os passos, as divisões, talvez as multiplicações, usar uma matemática que exige um pouquinho mais de organização de vocês, e vocês vão ver que também o ohm pode ser escrito em termos das unidades, das 7 unidades fundamentais. A questão B começa dizendo que a resistência elétrica, essa é uma grandeza física que vocês vão ver só lá no terceiro ano, a resistência elétrica ela pode ser escrita como a divisão entre o potencial elétrico
elétrico e a corrente elétrica. Entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Agora, o que tu deveria fazer? Tu deveria ir lá nas tabelas e procurar a unidade de resistência elétrica, a unidade de potencial elétrico e a unidade de corrente elétrica. Se tu fizer isso, o que vai acontecer? A unidade de resistência elétrica é o ohm. A unidade de potencial elétrico é o volt. E a unidade de corrente elétrica, agora a gente já fez ali na letra A, é o ampere. Qual é o nosso objetivo? Escrever a unidade da esquerda, o ohm, em termos de unidades fundamentais, aqui na direita. Se vocês perceberem, o ampere já é do grupo das unidades fundamentais. Então, o ampere eu não preciso mais mexer. Mas o volt, ele não é do grupo das 7 unidades fundamentais, porque o potencial elétrico não foi escolhido como uma das grandezas fundamentais. O que tu vai ter que fazer? Vai ter que avançar agora o trabalho em cima desse volt, tentando escrever o volt em termos das unidades fundamentais. Se tu conseguir fazer isso, escrever o volt em termos das unidades fundamentais, tu traz esse resultado para cá. Como o ampere já é uma unidade fundamental, tu vai ter o ohm escrito em termos das unidades fundamentais. Para fazer isso, tu vai continuar lendo a questão B e ele vai dizer que esse potencial elétrico ele pode ser escrito como a energia, uma divisão entre a energia e a carga elétrica. Isso significa que esse volt que aparece aqui em cima, se vocês olharem lá nas tabelas, ele vai poder ser escrito como um joule, que é a unidade de energia, dividido pelo coulomb, que é uma unidade de carga elétrica. Mas ainda não conseguimos resolver o problema, porque nós queríamos escrever o volt em termos das unidades fundamentais. E eu não consegui fazer isso, porque o volt está escrito em termos do joule, que não é a unidade fundamental, e o coulomb, que também não é a unidade fundamental. Se vocês olharem o resultado da A, vocês vão ver que a gente já sabe fazer pelo menos para o coulomb. O coulomb, ele pode ser escrito como o ampere vezes o segundo. O coulomb já está resolvido. E o joule, o exercício manda vocês voltarem lá no material para que vocês vejam como é que faz para o joule. O joule já foi resolvido lá no material. Tu só vai ocupar o resultado. Então, quando tu vai lá no joule, tu vai descobrir que a energia ela pode ser escrita como produto entre a massa, o quadrado do comprimento dividido pelo quadrado do tempo. Tu vai mostrar que um joule pode ser escrito como 1 quilograma vezes 1 metro quadrado dividido por 1 segundo quadrado. O que a gente tem que fazer agora é organizar tudo isso aqui para conseguir escrever o ohm em termos de unidades fundamentais. O ampere está ok, é do grupo das 7 unidades fundamentais, o ampere é das 7 unidades fundamentais, o segundo é das unidades fundamentais, segundo, o metro é das unidades fundamentais e o quilograma é das unidades fundamentais. Agora é só a gente ter organização. Então, eu vou deixar aqui o nosso ohm, tá? E vou começar. Vou desenhar essa barrinha aqui, bem destacada, ó, bem destacada, para a gente começar a organizar as frações. Na parte de baixo dessa minha grande barrinha, eu tenho o ampere. E vou deixar ele aqui esperando. Na parte de cima da minha barrinha, eu tinha o volt. Mas o volt foi escrito como joule por coulomb. E o joule foi escrito como quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo quadrado. Segundo quadrado. Agora, eu vou desenhar essa barrinha aqui, ó. Em cima está o joule. Vou desenhar aqui uma barrinha um pouquinho maior, tá? Mas, vamos fazer maior essa aqui.
fazer maior essa vermelha. Uma barrinha maior que essa de cima, mas menor que a vermelha, porque a vermelha é a grande barra. E aqui na parte de baixo eu vou colocar o ampere vezes segundo, que era o meu coulomb aqui. Tá. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar resolver essa parte de cima primeiro, para depois juntar com essa parte de baixo. Se vocês perceberem aqui, essa linha está indicando que eu tenho a divisão de duas frações. Mantenho de cima e multiplica pelo invertido do de baixo. Mantenho de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Para quem não está vendo fração aqui, pode fazer aparecer aqui a fração. Então, vou manter o de cima, o quilograma, vezes metro quadrado, dividido por segundo quadrado. Vou multiplicar pelo inverso, era ampere vezes segundo por 1, vai ficar 1 dividido por ampere vezes segundo. E agora vamos colocar a grande barra e lembrar que aqui embaixo a gente tem 1 ampere. Agora, multiplica e multiplica. Quilograma metro quadrado vezes 1, quilograma metro quadrado. O segundo ao quadrado eu vou juntar com esse segundo, vai dar segundo ao cubo e o ampere vai simplesmente passar. Então, vai ficar lá em cima, quilograma vezes metro quadrado dividido por ampere vezes segundo ao cubo, a grande barra, ampere. E de novo, vocês vão cair numa divisão de duas frações. Como é que faz divisão de duas frações? Mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Mantém o de cima, quilograma, vezes metro quadrado, dividido por ampere, vezes segundo ao cubo, que multiplica pelo inverso do de baixo, 1 dividido por ampere. Bom, o que dá para fazer aqui? Não dá para fazer muita coisa, né? Porque o quilograma metro quadrado vezes 1 é quilograma metro quadrado. E o ampere, segundo ao cubo vezes ampere, vai dar para juntar esses amperes e formar um ampere quadrado. Com isso, eu vou chegar na minha solução final. O ohm, que é a unidade de resistência elétrica, conseguiu ser escrito em termos das 7 unidades fundamentais. Como é que vai ficar? Quilograma vezes metro quadrado dividido por ampere quadrado vezes segundo ao cubo. Opa, segundo ao cubo. Então, conseguimos. A unidade de resistência elétrica, ela está escrita em termos das 7 unidades fundamentais. E dá para fazer isso para várias unidades, todas aquelas que estão na grande tabela lá que vocês têm no material, dá para fazer, tá? Vocês pegam qualquer uma delas lá e só terem que saber as relações, né? Vocês têm que saber como é que são feitas as trocas, que nem veio aqui, como é que são feitas essas trocas, tipo, o potencial elétrico, como é que eu vou conseguir trocar o potencial elétrico? Então tem que ter essas informações. O potencial, ele pode ser obtido da energia dividido pela carga. Mas está feito a questão 1. A questão 2, ela era uma questão bem pessoal, né? Vocês tinham que fazer as medidas com base no corpo de vocês. O que tem que ser feito na questão 2? Tu tinha que dar um passo e marcar qual é a distância do teu passo. Fazer 2 marcações no chão lá e dizer qual é a distância do teu passo. E depois ver quantos pés teus cabem naquele passo. Se a relação entre o passo e os pés for aquela que o problema refere-se ao centurião romano, então tu tem lá
as propriedades de um centurião romano. Depois tu tinha que pegar um barbante e medir a distância da ponta do teu nariz até o polegar com o braço esticado. Então tu tinha que botar com uma mão, tu segurava o barbante na ponta do teu nariz, com a outra mão tu ia espichando o barbante até tu esticar o teu braço. Pega aquele barbante, marca quais são as posições que valem, né? A posição que uma mão estava fixa no teu nariz e que a outra mão estava estendida no braço. E vê quantos pés cabem nessa distância. Para que tu fosse considerado uma pessoa que tem as dimensões de um rei ou de uma rainha, tinham que caber ali 3 pés. Então, se couberem 3 pés na distância da ponta do teu nariz até o polegar, com o braço até a ponta do polegar com o braço estendido, tu tem as dimensões corporais para ser um rei ou uma rainha. E por fim, na questão 3, ele pedia para vocês produzirem um instrumento de medida. Eu tenho aqui o meu instrumento de medida, tá? Eu fiz questão de usar uma caneta bem grossa, como manda o problema, de preferência um marca-texto, que a gente diz. E aí vamos esquecer que isso aqui tem 20 centímetros, que existe 20 centímetros entre essas duas marcações. Vamos dizer que isso aqui é o nosso padrão de medida. Tá? Vocês podem inventar o nome que vocês quiserem para isso aqui, né? Como a gente usou lá na última lista, isso aqui pode ser o XYT, por exemplo. Então, tu mede as distâncias em XYT. Ah, qual é a tua altura? Ah, minha altura é 4,3 XYT. Então, não é metros, não é centímetros, é XYT. Então, a gente vai definir uma nova unidade de medida. E essa unidade de medida, ela está definida como sendo a distância entre essas duas marcas. Aí, feito o instrumento de medida, eu pedi para vocês tentarem medir a espessura da lâmina de uma faca. Bom, aí começou a ficar engraçado, né? O que é a espessura de uma lâmina de uma faca? Eu, no meu entendimento, eu tenho que esse tamanho aqui é o comprimento da lâmina da faca. Que esse tamanho aqui é a largura da lâmina da faca. E que isso aqui que vocês estão enxergando é a espessura da lâmina da faca. Então eu queria que vocês tentassem medir essa espessura usando uma régua, usando o instrumento de medida. Então vocês vão ver que se vocês tentarem medir, deixa eu alinhar bem aqui, se vocês tentarem medir o tamanho da lâmina da faca com o instrumento de medida, vocês não vão conseguir. Por quê? A indeterminação que tu tem na tua definição, ou seja, a grossura dessa marcação, ela é muitas vezes maior do que aquela grandeza, aquela dimensão que tu quer medir. Então, observem que a lâmina da faca é muito menor que a indeterminação que eu tenho na minha definição. Logo, tu não consegue descobrir quanto que essa lâmina tem de espessura, porque a tua indeterminação é muitas vezes maior do que a tua espessura. Aí tu vai dizer, poxa vida, mas onde é que isso vai se aplicar? Isso vai se aplicar lá naquela primeira definição de metro. Naquela primeira definição de metro, o que vocês tinham? A primeira definição era 1 sobre 10 milhões da distância do Polo Norte à linha do Equador passando por Paris. Depois disso, o que as pessoas fizeram? As pessoas fizeram 2 marcas numa barra e disseram que o metro era definido como a distância entre essas 2 marcas. Mas eu queria que vocês pensassem nesse metro padrão, nessa distância entre 2 marcas, dessa forma aqui. Se eu não estou conseguindo medir a espessura de uma lâmina de faca, porque a minha indeterminação é muitas vezes maior do que eu quero medir, imaginem como é que nós iríamos medir o raio atômico. O raio atômico é da faixa de 10 na menos 10 metros, com base em 2 marcas numa barra. Quantas vezes maior é a espessura dessa minha marca que o raio atômico? Muitas vezes maior. É muito mais difícil tu medir o raio atômico com essas 2 marcas do que tentar medir a lâmina da faca com essa marca que a gente está fazendo. Então, o problema de tu não definir precisamente
o metro, não definir precisamente o segundo, é que a tua indeterminação ela não pode ser maior do que aquilo que tu está tentando medir. Por isso que vocês, se vocês fizerem a leitura, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver que atualmente o metro tem uma definição muito precisa. Ele é a distância que a luz percorre no vácuo na fração de 1 sobre 299, 458, 792, 458, se eu não me engano, de 1 segundo. Então, a luz ela está viajando e ela vai, à medida que o tempo vai passando, ela vai percorrendo uma distância maior. Tu espera esse tempo aqui, 1 sobre 299.792.458, e quando a luz percorrer a distância nesse tempo aqui, tu tem 1 metro. Tá? Então essa é a definição formal de 1 metro, e aí não tem essas imprecisões que vocês viram ali que impossibilitam, por exemplo, no nosso caso, medir a espessura de uma lâmina de faca. Bom, agora, para nós terminarmos um pouco de forma mais divertida, eu queria dizer para vocês que o nosso canal agora ele tá um super canal, né? Esse vídeo, por exemplo, ele é o vídeo de número 2000 vezes 10 na menos 3. E nós estamos contando, pessoal, acreditem se quiser, com 18 milhões vezes 10 na menos 6 inscritos. Então são números muito expressivos. Eu acho que logo o canal já vai... Vocês quando tentarem acessar o vídeo já vai ter a propaganda antes ali. Eu já vou começar a ganhar dinheiro. E aí prometo que eu compartilho o lucro que eu tiver com vocês. Tá? Até mais.